Abra sua Bíblia, por gentileza, Gênesis 2, 15. Quem estava nas últimas duas quarta-feiras aqui, por favor, levanta a mão. Quem se lembra do que se trata, do que tratamos, qual o sermão das últimas? Autorresponsabilidade. Terceiro quarta-feira de autorresponsabilidade. Será por quê, hein? Será porque terceira quarta-feira falando sobre de autorresponsabilidade. Pela importância do assunto, pela seriedade do assunto e quanto é libertador, transformador, o quanto muda, o quanto transforma após realmente o entendimento acerca da autorresponsabilidade. Nós falamos nas últimas quarta-feiras, com referências, não serão as mesmas referências, porém nós falamos acerca da autorresponsabilidade e nunca terceirizar a responsabilidade. Nunca. Porque é o que mais vemos nos dias de hoje. Geralmente a gente nunca é culpado de nada, sempre o culpado é alguém. Se estamos aonde estamos, não é culpa minha, é culpa de alguém. E enquanto temos esse tipo de mentalidade, infelizmente, não conseguimos mudar absolutamente nada em nossas vidas. A responsabilidade é nossa, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós somos responsáveis a partir do momento, como disse, se eu fui colocado aqui para cuidar da igreja, a igreja é minha responsabilidade. O que acontecer aqui não adianta eu culpar ninguém, porque eu sou responsável. A minha família é minha responsabilidade. O que acontecer, eu não posso culpar quem quer que seja, responsabilizar, porque eu sou responsável. E nós vamos, isso sempre é muito delicado. As pessoas, quando ouvem isso pela primeira vez, geralmente não gostam. Geralmente, muitos não aceitam. Muitos, né? Não vou usar a palavra muitos, mas uma boa porcentagem tem dificuldade de entender isso, né? E nós falamos nas últimas semanas, nós falamos que quando Deus criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, então o Senhor colocou ele para cuidar do jardim e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, diga comigo, para cuidar dele e cultivá-lo. Então ele teria a responsabilidade de cuidar e cultivar. Mas existia, como tudo nessa vida, tudo, em todas as áreas, existem regras, tudo. Para quem não sabe, quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa foi parar no Monte Sinai para dar leis, disciplina ao seu povo. Porque o seu povo não pode ser um povo sem regras, seu povo não pode ser um povo sem disciplina. Então, as regras do jardim eram simples, era bastante simples. E poderiam comer de todo fruto, porém, existia uma árvore que não podia tocar. E foi justamente ali que eu disse sobre isso, que a primeira coisa que as pessoas, que eu talvez não falei sobre isso, tá? Então se aproximou o diabo, incorporado na serpente, tá bom? Porque serpente não tem iniciativa própria, né? Incorporado na serpente, e disse, tentando contradizer, seduzir,
se foi isso mesmo que Deus disse, né? Aí falou da forma dela, não, Deus disse assim, assim, assim. E aí veio aquela palavra, não é bem assim. Diga essa palavra comigo, não é bem assim. E eu te afirmo quanto você quiser, e busque na vida de quem você quiser, que o problema da vida da pessoa não é o bem assim. O problema que muitos têm passado é justamente por essa linha de pensamento. Acho que não é bem assim. Acho que não é bem assim. E é justamente no bem assim, que não é bem assim, é que muitos têm falhado. E aí, o fruto parecia bom, agradável aos olhos e importante para discernir o bem e o mal. Não precisava disso. Não precisava desse discernimento. Não, coma porque certamente seus olhos serão abertos. Eu costumo dizer o seguinte, qual foi o grande erro de Eva? Qual foi o grande erro que você acha que Eva cometeu? Qual foi? Então, a gente já pensa de cara, foi aceitar e comer do fruto. Não, o grande erro foi parar para dar ouvido à serpente e começar a conversar com ela. Ali foi o erro. Porque foi no diálogo, na conversa, é que o negócio foi tomando uma proporção. Então não deveria nem ter sentado para parar para ouvir. É verdade ou não é? E tem informações, sabe aquela, olha, sabe, aquele sabe, foi a grande ruína. Não precisava nada daquilo, precisava daquela informação. Olha, seus olhos serão abertos. Que seus olhos serão abertos? Foi aberto para ela perder o paraíso. E essa mesma serpente está zanzando por aí. E aí, só para fechar o resumo aqui, para a gente entrar na palavra de hoje, quando comeu, deu ao homem, e aí o Senhor veio e perguntou a Adão, você comeu do fruto que ele proibi? Qual foi a resposta dele? Foi a mulher que tu me deste. Foi isso que eu perguntei. Não, você comeu do fruto? Não, foi a mulher que tu me deste. Terceirizando, então a culpa é de Deus. O Senhor que me deu essa mulher, então, está entendendo ou não? E aí, você fez isso? Foi a serpente que me enganou. E aí que entra o que nós temos falado, e não vou entrar no que falamos nas semanas anteriores, que entra a autorresponsabilidade e o terceirizar a sua responsabilidade a outros. Porque Deus não aceitou nenhuma dessas justificativas. Nenhuma foi aceita. E aí as consequências vieram. E aonde nós vamos entrar dando sequência ao mesmo texto. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar por quê? Cuidar por quê? E eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque são os mesmos erros que têm acontecido hoje. Eu vou ler no Novo Testamento que a mesma coisa tem acontecido nos dias de hoje. As mesmas coisas. As mesmas. Isso eu posso dizer para você que eu faço, tem dia que eu estou cansado de atender gente, viu? Cansado fisicamente, tá bom? Então eu sou mais do que psicólogo, sou mais do que psiquiatra, sou mais do que, posso aconselhar melhor do que muitos médicos, porque se tem uma coisa que traz experiência e crescimento às pessoas, é ouvir gente, eu ouvi e conhecer os mais diversos casos, e eu não só conheço os casos, como conheço o mundo espiritual, e muitos deles eu lido de forma espiritual e resolve de forma espiritual o que de forma científica não resolve. Então, eu posso falar acerca disso e posso falar com precisão aonde é o erro de muitas pessoas, é possível identificar facilmente, em poucos minutos de conversa você consegue identificar os erros das pessoas à luz da palavra, porque a palavra é como uma espada de dois gumes que penetra na divisa da alma, do espírito, entre junta e medulas, é a única coisa capaz de discernir realmente a vida de um homem. Então, por que o Senhor falou sobre isso? Porque o Senhor já sabia, Satanás estava na terra, então ele tinha que cuidar do jardim.
Você está seguro, extremamente seguro. Quando realmente a bênção de Deus está sobre a tua vida, é como uma fortaleza impenetrável. É como se houvesse uma muralha impenetrável de fora para dentro na tua vida. Desde que de dentro para fora esteja realmente uma estrutura sólida. Porque o problema é o de dentro para fora. Todo mundo acha que o grande problema da vida é de fora para dentro e é de dentro para fora. Tanto é que eu ensino que a vida de uma pessoa, ela muda de verdade, ela começa a se transformar, é de dentro para fora. Eu sempre digo às pessoas, está mudando internamente? Só questão de tempo, pode ficar feliz, pode se alegrar que a tua vida vai mudar fora. Se não está mudando nada dentro, é a mesma coisa, é os mesmos resultados, nada vai acontecer. Porque você é a mesma pessoa, nada tem acontecido, a palavra não tem entrado, a palavra não tem germinado, e lembre-se que a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa e eficaz. Ela é vida, não é letra morta. Ela é viva e eficaz. Eficaz por quê? Resolve. Para aquilo que ela foi enviada, ela resolve. Ela é eficaz. Ele só tinha essa responsabilidade, cuidar e cultivá-lo. E obedecer a Deus acerca dos limites que Deus colocou. Existem limites. Todos nós temos limites estabelecidos por Deus. Esses limites, eles não nos mantêm em segurança. Isso é uma lei, como uma lei de trânsito. Você pode descumprir? Pode, como nós falamos. Você pode parar onde você quiser estacionar, você pode estacionar. Responsabilidade sua. Pode acontecer que você não seja penalizado, escape, mas pode acontecer que você será penalizado ou até mesmo guinchado. Você pode passar um sinal vermelho? Pode? Pode. Fique à vontade. Você pode passar. Só que se você não passar, você está em segurança. Quando você respeita aquela autoridade, você está em segurança. Quando você desrespeita aquela autoridade, você está se colocando em risco. Amém? E o problema da palavra é que nós estamos protegidos porque existe um mundo espiritual. E nunca se esqueça que o mundo físico, e eu já mostrei isso inúmeras vezes para vocês, e não é difícil, uma oração que eu fizer numa reunião como essa, eu mostro de novo. Uma oração bem caprichada que eu fizer nessa reunião é simples mostrar o mundo espiritual. Como muita gente não estão preparadas para receber uma oração forte. Uma oração realmente de libertação. Muitas pessoas não estão preparadas para isso. O mundo espiritual é real e o mundo físico é regido pelo espiritual. 100% está aí. A gente vê coisas, tem uma série de coisas que você não consegue entender e é espiritual. Então vamos lá, passa por favor. O que receio, 2 Coríntios 11, 3. O que receio e quero evitar é que assim, diga comigo, como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aonde está isso? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. A mesma situação pode acontecer? Pode. O que aconteceu com Eva? A serpente enganou Eva com astúcia, não teve justificativa, porque a serpente tentar, como falamos a semana passada, alguém tentar te oferecer alguma coisa, pode, você aceitar, é outra história. É verdade ou não é? Alguém pode tentar te seduzir? Pode, você aceitar é outra coisa. Alguém pode te oferecer fazer alguma proposta indecente? Pode, você aceitar é outra história. Mas se eu aceitei, eu não tenho como responsabilizar quem quer que seja. Não é assim? É responsabilidade minha, as pessoas podem me oferecer, agora se eu vou aceitar é outra história. Então, e aí eu não tenho como dizer, como Eva não teve como dizer, olha, a culpa foi da serpente, Adão falou assim, foi a mulher que tu me deste, não quero saber.
Por causa da atitude de vocês, vocês estão fora do paraíso. Por causa da atitude de vocês, agora os dias de vocês serão duros. Era para ser uma bênção, mas agora serão dias duros. Quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. E se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que nós chamamos vocês para fazer essa semana, de domingo para cá? Você sabia que, se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, e 4 no final de semana, ou 3 um dia, 4 no outro, você lê a Bíblia inteira em um ano? Como nós falamos domingo, o meu povo foi destruído por quê? Porque lhe faltou conhecimento. O meu povo, tem pessoas que dizem assim, batem no peito e dizem, eu sou de Deus, mas está destruído. Está destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porque desprezaste o conhecimento, eu também o rejeitarei. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos erram por quê? Porque não conhecem a Escritura. E também não conhecem o poder de Deus, porque o poder de Deus é revelado através das Escrituras. Então eu não posso ser ignorante, eu preciso conhecer. E qual é a única forma que eu tenho para que a minha mente não seja corrompida? Nós estudamos, não sei que dia dessa semana, se foi no próprio domingo, nós estudamos que quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, estava 40 dias e 40 noites, sem comer, no deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então chegou a ele o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Seria maravilhoso, né? 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada, imagina. Que proposta sensacional. 40 dias. Imagina a necessidade. 40 dias. Mas ele respondeu e disse assim, repita comigo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Inclusive eu falei isso no coisa, quer sair do deserto? Não é só de pão que você precisa. No deserto você precisa da palavra. A palavra te tira do deserto. Não é só de pão, não. A palavra nos tira do deserto. E o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, como eu faço para minha mente não ser corrompida? Eu preciso colocar a palavra. A palavra entra por aqui, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Diga comigo, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Mais uma vez, diga, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Isso significa que quanto mais eu ouço a palavra, maior vai ser a minha fé. Quanto mais eu ouço a palavra, maior vai ser a minha fé. Eu ouço, entra na minha mente, mas não pode ficar na mente. Tem que descer para o coração. Porque quando desce para o coração, isso é transformado em atitudes. É quando você se torna um ouvinte praticante. O pecado também é assim. É possível uma pessoa, falei sobre isso essa semana, é possível uma pessoa pecar sem praticar o pecado? É. Por que, bispo? A Bíblia diz que ela entra na sua mente tem que ser combatido. Quando você sabe que é errado, na sua mente tem que ser combatido. Porque se descer para o coração, concebeu o pecado. Então, tudo que entra precisa ser combatido na mente. Pensamentos, sentimentos, desejos. Coisas que a gente sabe que não está correto. A mente é um grande campo de batalha. Então tem que ser combatido. Para não descer para o coração. Porque se desce para o coração, você concebeu o pecado.
Seja corrompida e se desvie da sua sincera, diga comigo, desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Sincera e pura devoção, nós falamos sobre duas coisas na semana passada. Nós falamos sobre autorresponsabilidade, não terceirizar responsabilidade, nós falamos de intenções e motivações. Você pode fazer muita coisa boa, muita coisa importante. Não vou falar de você, tá? Vou falar de você, eu vou trazer para que já você entenda de cara. O que eu estou fazendo aqui é bom? Sim ou não? Ótimo, maravilhoso. O que eu estou fazendo é bom. Tem tudo para ser muito bom para mim e maravilhoso para vocês também. Mas será maravilhoso para você e talvez muito ruim para mim se as minhas intenções e motivações não são as corretas. O que eu faço é bom, o que eu estou fazendo é muito bom, mas se as minhas intenções e as minhas motivações forem erradas, eu estou fazendo algo certíssimo. Perfeito, maravilhoso. Só com a intenção e a motivação errada. Então estou perdendo o meu tempo. E eu sou julgado pelas minhas intenções e motivações. Por que você faz? Deus julga intenções e motivações. Grave isso. Por isso eu aprendi uma coisa, querido, você pode vir na igreja todos os dias. Se algo não acontecer na sua vida, eu nunca vou questionar a Deus. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu falo assim, mas por quê, meu Deus? Não. Deus, só quem conhece intenções e motivações é Deus. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, mas o fulano ele é tão fiel. Ué, será? Só Deus está olhando as intenções e as motivações do coração dele. Se realmente há sinceridade no coração, se internamente é uma pessoa correta, se o interior, se há uma mente sincera, uma pura devoção a Cristo. Está entendendo ou não? Eu só sei de uma coisa, que Deus não é injusto. Ele é justo. E, inclusive, isso serve para nós. Sempre, nunca, o erro está em Deus, sempre está em nós. Sempre. Deus não erra, quem erra somos nós. Passa, por favor. Talvez um dos menores versículos da Bíblia e um dos mais importantes. Leia ele em voz alta, por favor. 4:27, um dos menores versículos da Bíblia. E de uma seriedade incrível. O que nós falamos? Qual foi o problema de Adão e Eva? Foi dar lugar ao diabo. Esse foi o problema. É como nós falamos, te abençoar, Deus vai te abençoar. Como colocou eles para cuidar e cultivar. Cuidar e cultivar. Cuidar e cultivar. Não deem lugar ao diabo. Porque se você der lugar, ele vai entrar e vai roubar. Se você der, ele veio para roubar, matar e destruir. E como uma pessoa pode dar lugar? De inúmeras formas. De inúmeras. E esse é o grande problema que as pessoas, o grande erro que as pessoas cometem. As pessoas geralmente responsabilizam a Deus. Geralmente as pessoas falam assim, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está me tratando assim? Por quê? Não deem lugar ao diabo. O versículo é claro e objetivo, não dê, porque se você der lugar, ele vai entrar e ele vai fazer um rombo na tua vida. Se você der, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir. Não dê lugar, fecha, não dê oportunidade, não dê brecha, fecha. Não estaria aqui esse versículo e de forma tão objetiva se não fosse tão sério. Não deem lugar, não deem ocasião, não deem brecha ao diabo. A Bíblia diz, veio para roubar, matar e destruir. Passa. 1 Coríntios 10, 13. Diga comigo, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Outra tradução diz, suportar. Antes,
com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Repita comigo em voz alta: não veio sobre vós tentação, senão humana. Ninguém, queridos, aí é que entra a autorresponsabilidade. Nenhum de nós vamos ser tentados acima do que podemos suportar. Deus não vai permitir nenhum tipo de tentação que não seja suportável, tolerável, ou que nós não possamos vencer. Nenhum de nós. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima. O que veio a você é porque Deus entendia que era possível você vencer. Se não venceu, é uma outra história. O que chega a nós é algo que Deus entende que é possível você suportar e vencer. Olha que coisa interessante, né? Todos nós, eu citei, eu não li com vocês, Mateus 4, que fala da tentação de Cristo. Cristo foi levado ao deserto para ser tentado. Foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Porque quando nós passamos pelos nossos testes, nós somos promovidos. Quando você não passa pelos seus testes, você é reprovado. Então não tem como você passar desse nível. Testes são para isso. Você passa pelos seus testes, você passa aprovado, você passa você dá condições a Deus de ir te promovendo cada vez mais, te colocando cada vez mais numa posição de honra. Ou não. Ou não. Por isso que toda instrução é para que você crie uma disciplina. Por que a vida das pessoas, geralmente, dos cristãos, é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Conquista, perde, conquista, perde. Por quê? Por causa da vida espiritual. A vida espiritual não é constante. Não há aquele espírito estável. Estabilidade na fé. Por isso que, quando nós ensinamos você, pare para meditar, pare para orar, faça do Senhor o centro da sua vida, faça o centro. Isso não é coisa de religioso, isso é coisa de gente inteligente. A ação do mal é igual ao ar-condicionado. Você não vê, você só sente. Você colhe os resultados. Você consegue neutralizar somente através dessa comunhão. Você consegue neutralizar, porque não pense você que o que eu ensino para você, eu vivo e você, o que é cobrar de você é cobrar de mim. Outro dia eu fiz essa pergunta aqui, né? O que você espera? Qual a postura que você espera de um homem de Deus? Todo mundo sabe dizer. Todo mundo sabe dizer. E quando terminaram de dizer, eu disse, então essa é a que Deus espera de você. Porque não é nada diferente, só a única coisa que eu vou ter que dar mais conta, eu tenho que dar conta da minha vida e da tua alma. Eu serei cobrado pela minha e serei cobrado pela tua. Entre aspas. Se eu falei, se eu entreguei a mensagem do Senhor, eu estou livre. Se eu não fui covarde, medroso, eu estou livre. Estou livre do teu sangue. Mas no mais, os ensinamentos são os mesmos. Porque nós estamos no mesmo mundo. Com as mesmas lutas, as mesmas perseguições, as mesmas batalhas, as mesmas tentações. Você tem suas tentações, eu tenho as minhas.
Você tem suas guerras, eu tenho as minhas. Você tem sua família para cuidar, para educar, eu tenho as minhas. Você tem conta para pagar, eu tenho conta para pagar. Você sofre investida do diabo, o diabo luta muito contra você, imagine contra mim. Imagina. Cada trabalho de oração que eu entro, eu sofro a retaliação. Eu sofro a retaliação daquilo que eu mexo para te ajudar, te libertar, eu sofro a retaliação disso. Continuamente eu tenho que estar em oração, ungindo a minha casa, a minha família, o tempo todo ungindo, porque eu sofro isso. Eu sofro essa retaliação. Então, tudo que nós ensinamos, não tem nada de, isso é um exagero. Não tem nada de exagero. Não tem, você vai ter que aprender, há momentos na sua vida que você vai ter que aprender. Espera aí, o que eu disse outro dia, dê respostas bíblicas aos seus problemas. Dê respostas bíblicas aos seus desafios. Dê respostas bíblicas às suas tentações. Todos nós precisamos, é o meio que nós temos de permanecer. Porque isso aqui está mais um exemplo de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, não veio sobre vós tentação senão humana. Sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, mas aí, essa foi demais, não deu para resistir. Dava, se ele permitiu que viesse, dava. Tinha dado para resistir, sim. Era possível resistir. Era possível vencer. Porque se Deus permitiu, era possível vencer. O que acontece é que muitas vezes estamos vazios, despreparados. É igual a gente ensina, se você tem o seu carro, você está com o teu carro aí, quem veio de carro, levanta a mão. Carro, moto, tanto faz. Anda com ele só na reserva. Anda só na reserva. A hora que você tiver com muita urgência, com muita pressa, só lá no vermelho, só lá no vermelho, só lá no vermelho. Entendeu? A hora que você tiver com muita pressa, precisa sair, é urgente, precisa chegar e é rápido. Talvez cabe o combustível, você não tem, fica na rua. Ou quem vive na reserva trabalha, tem para quem não sabe, viu mulheres? Viu mulheres? Para vocês que não sabem, tem uma pecinha chamada bomba de combustível. Conhece ela ou não? Já queimou? Não, porque quando você trabalha simplesmente na reserva, a bomba de combustível é refrigerada pelo combustível. Ela é resfriada pelo combustível. Então, se o combustível está sempre baixo, ela trabalha sempre aquecida e ela vai queimar. Mecânico, hein? Mecânico, hein? Como é que você sabe? Já queimei um monte. Na época das vacas magras, a gente fica fazendo questão de... não é? Queima mesmo. Queima, é refrigerada pelo combustível. Mas vamos lá, vamos trazer para o espiritual. Se você está sempre na reserva espiritualmente, o teu tanque está sempre baixo, vai te faltar. Quando você mais precisa, você não tem combustível. Você não tem energia. Você não tem força. Por isso que a gente caminha sempre tão cheio. Sempre tão cheio. Aquilo que eu ensino aqui dentro. Aliás, no nosso caso, espiritualmente não é nem cheio. No nosso caso, não é nem cheio. Nós ensinamos que é transbordando. Não é nem cheio. Não é nem cheio, porque eu digo, deixa eu aproveitar aqui só para dar o exemplo. Eu digo sempre que, está no culto hoje? Olha o que você vai receber. Você vai vir amanhã? Olha o que você vai receber. E depois da manhã? Domingo? Você não se enche do dia para a noite. Não. E quanto mais você vier, é que você vai se enchendo. Você vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Vai chegar um momento que você vai estar cheio ao ponto de transbordar. E qual é a vantagem de estar sempre transbordando?
que qualquer porcaria que for lançada daqui, você está transbordando, ela vai ser jogada para fora. Se eu continuar derramando aqui, não vai transbordar? Sim ou não? E se tiver alguma sujeira aqui dentro, o que vai acontecer? Ela vai ser jogada para fora. Ela vai ser jogada para fora. Então, quanto mais eu me encho, mais imunizado, revestido, fortalecido, eu vou estar. Entrou, bateu, saiu. Pode entrar, mas vai sair rápido. Bate e sai. Entendeu? Quem está entendendo, por favor? Pode aguardar. Não veio sobre vós tentação senão humana. Grave isso, diga comigo, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Outra coisa que se serve de boa notícia para você, e eu sempre falo sobre isso, está quase insuportável? Fica feliz que está chegando o escape aí. Viu? Tá se tornando insuportável? Pode se alegrar que está chegando o momento aí que a solução está chegando, o escape está chegando, a saída, a vitória está chegando. Amém? Mas resista. Porque se você ceder e cair na tentação, não adianta terceirizar a responsabilidade. A culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, a culpa é do ciclano. Não é nossa. O fulano, o Beltrano, o ciclano tentar é uma coisa, daí a eu cair é outra história. Então a responsabilidade é minha. Amém? Pode passar, por favor. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. É aí que está o ponto do diabo. Cuidado, porque eu sempre falo, gente, o diabo nunca vai colocar na ponta do anzol uma isca que você não se sinta atraído. Nunca vai colocar uma isca que você não goste. Nunca. Sempre vai estar na ponta do anzol algo que realmente te atraia. Porque se for algo que não te atraia, é fácil, não é verdade? Você não tem desejo nisso. Você não tem prazer nenhum nisso. Mas ele vai colocar sempre alguma coisa muito interessante, muito sedutor. O diabo trabalha mais em cima do mau desejo, sempre analisando o desejo que está dentro da pessoa. Por isso que nós sempre falamos, cuidado com ponto fraco, não fique contando ponto fraco. Não conte ponto fraco. Se tem, elimine ponto fraco. Se tinha uma fraqueza, elimina. Porque quem tinha uma fraqueza, é lá que ele tenta pegar. É sempre lá que ele tenta voltar. Por isso que nós trabalhamos para eliminar. Não existe pessoas que caem sempre no mesmo erro? Sim ou não? Sempre no mesmo erro. Porque ali é o ponto fraco dela. E o diabo sempre vai colocar uma isca naquele ponto fraco. Para tentar fazer realmente que você caia ali. E por isso é tão complicado, entre aspas, ou a pessoa tem que estabelecer realmente o que ela quer dentro dela. A semana passada ainda sentou um rapaz aqui, logo após a reunião, ele chegou para mim e falou assim, me esperou depois, e ele disse assim, terminou a reunião, eu atendi, depois ele ficou sentado, me esperou, e ele falou assim, o bispo, queria dar uma palavrinha com o senhor. Eu falei, pois não. Ele disse, eu tenho um problema muito grave na minha vida. Eu falei, qual é? Ele falou, eu tenho um problema com droga. Eu já fui internado 16 vezes, já passei por clínica tal. Eu falei, então a pergunta que eu te faço, o quanto você quer realmente? Ou se realmente quer? Porque você, para se libertar de algo, você tem que estar muito determinado. Você tem que querer, não é mais ou menos. Não é mais ou menos, ou você quer mudar ou você não quer mudar. Você quer mudar, você vai lutar contra
tudo contra todos, contra a sua carne, contra as suas emoções, você vai fugir da aparência do mal, você não vai estar no lugar errado na hora errada, você não vai se expor ao que você não deve se expor, você vai fugir daquilo que você já sabe que é um problema para você. É verdade ou não é? Você vai fugir disso. Porque você está decidido que você não quer mais isso. Então você vai fugir. Você vai lutar, você vai estar no lugar certo na hora certa, você vai estar com as pessoas certas, você vai vigiar nos mínimos detalhes. Porque você já sabe que aquilo é um problema para você. É uma decisão que você toma. É fácil? Não estou falando que seja fácil. Nada nessa vida é fácil. Só que também não é impossível. Nós temos graça. Repita comigo, eu tenho graça. O que é graça? É o favor de Deus. Eu tenho graça para fazer o que eu quiser. Por isso que, grave, depois de que eu li esse versículo para você, esqueça, não terceirize responsabilidade. Ai, sabe por que eu fiz? Ai, porque foi forte demais. Ai, porque não, querido, não, você tinha graça para passar. Eu tenho graça para passar. Nós temos graça para superar. Nós temos força para resistir, para não ceder. Nós temos, sempre vai ser oferecida situações. O Senhor disse assim, eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição, o bem e o mal, você escolhe. E eu preciso decidir o que realmente eu quero para a minha vida. E se eu quero realmente, eu tenho sonhos, projetos, eu visualizo o meu futuro, aonde eu quero chegar, eu estou com os olhos lá, não estou com os olhos em prazer imediato, não. Nós precisamos fazer construções sólidas para a vida. Sabe o que é construção sólida? Construções sólidas. Construções sólidas. Uma fé sólida, um casamento sólido, uma vida financeira sólida, construções sólidas. E grave uma coisa, espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Se o espiritual estiver bem, você pode ter certeza que tudo vai ficar bem. Se o espiritual estiver mal, pode ter certeza que tudo vai ficar mal. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, diga comigo, nascido de Deus, não está no pecado. Por isso que sempre vamos falar, mas a pessoa que não entende, ela diz assim, mas eu sou nascido de Deus. Todo mundo é nascido de Deus. Não, é o segundo nascimento. Lembre-se que sempre tem 2 nascimentos. Tem 2 nascimentos e 2 mortes. Quem tem acompanhado tem aprendido sobre isso. Tem 2 nascimentos e 2 mortes. Existe o primeiro nascimento, que é o nascimento físico, e o nascimento espiritual. Existe a primeira morte, que é a morte física, e a morte... não é espiritual não, é a do inferno mesmo. Sabia? Tanto é que quem morre sem salvação vai ser ressuscitado para julgamento, para a condenação eterna, que a Bíblia diz que é a segunda morte. Para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas não é tema para hoje. Mas, falando, todo aquele que é nascido de Deus, espera aí, então tem aquele que é nascido de Deus e aquele que não? O que é nascido da carne é carne, disse Jesus, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, o protege, e o maligno não o atinge. Por isso que eu sempre digo assim para as pessoas, querido, todas as vezes, a gente atende muito isso, né? Pessoas que o diabo tem lutado para tragar a vida da pessoa. Eu digo, pega essa vida que o diabo está lutando para tragar, entrega para Jesus. Entrega ela para Jesus. 100%. Faça a sua entrega. Porque o maligno não lhe atinge, ou não lhe toca. É outra tradição. O diabo não toca. Passa, por favor. Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque
a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Quando foi dito isso em Apocalipse, eu tenho contra você algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. O que acontece quando cita os ensinos de Balaão? Quando Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, ele foi contratado, venha e amaldiçoa esse povo para mim. Quando Balaão foi amaldiçoar, o Senhor disse, não amaldiçoe porque esse povo é bendito. Você não pode amaldiçoá-lo, e não pode. E aí ele insistiu, enfim, quem foi contratado para amaldiçoar, teve que abençoar 3 vezes, porque não podia amaldiçoar aquele que Deus abençoou. O povo estava na fidelidade, na obediência. Mas quais foram os ensinos de Balaão? Espera aí, a gente não tem como atingi-los enquanto eles estão na fidelidade, né, na comunhão com Deus. Então faz o seguinte, contrata mulheres sensuais, contrata mulheres moabitas, belas mulheres, e coloca no meio deles. Coloca essas mulheres no meio deles, essas mulheres vão seduzi-los, e essas mulheres vão induzi-los a comer coisas sacrificadas e adorar ídolos. Então aí, o próprio Deus se volta contra eles. Isso significa que, enquanto nós estamos em fidelidade para com Deus, nada pode conosco. Nada nos atinge. Nada tem o poder de te atingir. Mas aí é onde o diabo tenta pegá-los. Ou tenta nos pegar. Justamente que a gente, por lado de dentro, a gente abra as brechas. Que do lado de dentro, nós realmente praticamos aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. O que, enquanto nós estamos em comunhão, pode virar o mundo de ponta cabeça. Que nada tem o poder de nos atingir. Pode o inferno inteiro se levantar. O problema é quando, por lado de dentro, internamente, quando a pessoa se corrompe, quando a pessoa pratica aquilo que Deus abomina. Então, ela mesma abre a brecha, e aí ela acaba perdendo a bênção de Deus, e o próprio Deus se voltando contra a pessoa. Então, olha onde nós estamos lendo isso, Apocalipse. Lá em Apocalipse estava falando de gente agindo como Balaão. Pessoas que estavam introduzindo, não sei se ficou claro para você. Você está em santidade, não tenho como te pegar. O que o diabo vai fazer? Colocar uma boa isca na ponta do anzol. Entendeu ou não? Vou preparar uma boa armadilha para ele. Vou fazer ele mesmo abrir a brecha. Porque ele abriu a brecha, eu posso entrar. Vou fazer ele dar lugar. Lembra do versículo? Não deis lugar ao diabo. Então vou fazer com que ele dê lugar. Se ele der lugar, então eu posso entrar. Amém? Nós é que fechamos. Por isso é importante conhecer. Por isso é importante, não é questão de... Tem pessoas que falam assim, eu não tenho muito interesse em saber muita coisa. Não tem problema. Quanto menos você saber, mais você vai abrir brecha. Não ameniza nada. Porque você não sabe, você vive errando. Só vive fazendo besteira. Aí vai dizer assim, o que eu fiz? O que está errado na minha vida? Por que tanta desgraça na minha vida? Erreis por não conhecer as Escrituras. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E se falta conhecimento, infelizmente você é um alvo fácil. Você realmente não consegue vencer uma vida estruturada, uma vida extraordinária. E nós estamos aqui falando mais uma vez, repita comigo, autorresponsabilidade. Não terceirize responsabilidade. Não terceirize. Eu errei. Eu cedi. Eu abri brecha, eu abri.
me oferecer se eu mordi, isso é responsabilidade minha. Se fizeram isso comigo, eu acabei falando isso com uma pessoa agora há pouco, atendendo uma pessoa, porque a pessoa disse para mim, o que acontece é que quando acontecem determinadas coisas, quando fazem assim, eu me desestabilizo. Eu falei, então, você é um alfácio. Se o que as pessoas fazem te desestabiliza e em cima desse desestabilizar, você comete erros, você abre brechas, você não faz o que deveria fazer, então a responsabilidade é sua. Você vai continuar sendo roubada. Ficou fácil. Então, é simples. O diabo encontre alguém que mexa no ponto certo, que te destabilize onde você realmente é algo que mexe com você, acabou, você vai viver desestabilizado. Está entendendo ou não? Você vai viver desestabilizado. Porque é só encontrar o ponto certo. Encontrou o que o fulano faz, te desestabiliza, então todo dia se prepara, que todo dia o fulano vai estar lá te cutucando nesse ponto. Porque já pegou um ponto fraco seu. Por isso elimine o ponto fraco. Elimine, não perca. Por isso está lá, fruto do Espírito. Diga comigo, autocontrole, domínio próprio. O que é autocontrole e domínio próprio? Autocontrole. Não é os outros que te controlam, não é a situação que te controla. Autocontrole. Autocontrole, você tem um controle. Equilíbrio. Eu perdi a paciência, eu me desequilibrei. Equilíbrio, porque o prejuízo é teu. O prejuízo é teu. Não perca, é teu. Essa semana eu falava com um grupo, eu dizia assim para o grupo, né? Sempre tem algumas coisas que acontecem, e às vezes vem algumas situações que realmente vêm para desestabilizar. Eu disse assim para o grupo, se desestabilizar, se você permitir que isso te desestabilize, o prejuízo é só seu. Porque você vai ter que arcar com o prejuízo. Depois você vai ser cobrado. Então, se imunize, saiba separar, saiba lidar com a situação. Porque senão o prejuízo é teu. Você vai ter que correr atrás dele depois. Passa, por favor. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor. Diga comigo, que amou o prêmio da injustiça. Pode passar. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, o que está escrito em Apocalipse. Lançou no abismo, fechou e o pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O que eu quero trazer uma reflexão para vocês, não vou entrar no estudo do Apocalipse, nós falamos sobre isso recentemente. O que eu quero mostrar a você é o seguinte: a primeira coisa, foi dado poder e autoridade a nós. Eu vos dou poder e autoridade. Nós temos poder e autoridade no mundo espiritual. Poder sobre, inclusive, demônios, espíritos. Foi dado a nós poder e autoridade. Às vezes as pessoas colocam o diabo como um ser tão poderoso, e eu não sei se você prestou atenção que foi suficiente um anjo só. Um anjo para prendê-lo. Um único anjo foi enviado para prendê-lo. O que é dado a nós como autoridade, eu sempre digo isso, o que cabe a nós fazer, Deus não vai fazer. O que é nossa responsabilidade, é nossa responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa importante a você. Geralmente as pessoas dizem assim, eu não sei orar. Aprenda, ninguém nasceu sabendo. Palavra de domingo,
nós nos dedicamos a aprender, diga comigo, a praticar e a ensinar. Quando eu falo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, diz, você rejeitou o conhecimento. Ninguém nasceu sabendo. Mas se o assunto é sério, eu preciso aprender. Eu preciso tratar isso com seriedade. Até porque eu preciso aprender para praticar e ensinar. Eu preciso aprender para praticar e ensinar. Quem, bispo? Eu preciso aprender porque eu preciso praticar, porque é só praticando que eu vou colher. E ensinar quem? Ensinar a geração futura, as próximas gerações. Ensinar quem Deus coloca no meu caminho para eu ensinar. Então eu tenho uma responsabilidade. Nós precisamos aprender a palavra, nós precisamos aprender como orar. Se Deus nos deu poder, se Deus nos deu poder para repreender, nós precisamos usar o poder e a autoridade que foi nos dado para repreender. Se Ele nos deu sabedoria para poder discernimento, então nós precisamos colocar isso em prática. Eu preciso saber como fazer. Se Ele me ensina o que eu tenho mostrado, e os próprios testemunhos que estão aí, quem estava novamente segunda viu mais testemunhos falando a respeito. Às vezes a gente acha que simplesmente Deus o mundo espiritual não tem nada a ver com a sua vida profissional. Tem com a sua vida profissional, com a sua vida sentimental, tem com a área da saúde, tem com tudo. Com tudo. Quantas pessoas que têm descoberto isso, que a vida profissional, a vida financeira não vai, por quê? Porque está realmente amarrada por uma força maligna, muitos vivem, além de não fazer o que precisa fazer, vivem abrindo brecha. Além de não fazer o que precisa fazer, vive abrindo brecha, o que é pior ainda. Mas não ora lá, não unge, não repreende o espírito da miséria, do olho gordo, da inveja, da amarração que está lá atrapalhando tudo. O negócio está virando um caos. E é a crise. Eu estou mostrando para vocês que não é a crise. Eu tenho mostrado isso, pessoas que até então acreditavam que é a situação, porque a circunstância... Não, tem coisas que não tem nada a ver com isso. É responsabilidade. Não vamos terceirizar a responsabilidade também, não. Tem coisas que sim, a gente sabe que é afetado, mas não generalizando. Tem coisas que está faltando ação, está faltando atitude, está faltando discernimento, está faltando, há momentos que a gente sabe muito bem que há um problema de saúde, há situações que só através da oração. A Bíblia diz o seguinte, os últimos sexta-feiras eu tenho falado, há alguém entre vós sofrendo? Diga comigo, ore. Como é que eu resolvo o problema do sofrimento? Orando. Há alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, os pastores da igreja. A oração da fé curará o doente. Geralmente hoje, às vezes as pessoas, eu disse, muitas pessoas ainda não aprenderam a usar a fé, a oração como primeiro, buscar a Deus como o primeiro recurso. Ele é sempre o último. Ele é sempre o último, quando deveria ser o primeiro recurso. O primeiro. E não o último recurso. Então, são coisas que nós vamos aprendendo, vivendo por fé, estando numa comunhão profunda, buscando discernimento. Quando nós falamos de ler a Bíblia 3 vezes, a pessoa fala assim, a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho tempo para isso, eu não quero virar pastor. Quem disse que é para virar pastor? Manual de vida, orientação para a tua vida, conselhos para criar seus filhos, conselhos para conduzir o seu casamento, conselhos para conduzir os seus negócios, conselhos para te manter protegido, conselhos maravilhosos que prolongam a tua vida, conselhos que fazem com que você feche as brechas e o diabo não consiga te roubar, são conselhos maravilhosos, extraordinários, que fazem com que você enxergue o mundo espiritual, entenda como acontece, pare de perder, comece a vencer, acerte mais do que erre mais. São conselhos maravilhosos, é um grande manual de vida. E mais, preparação, porque a maior parte das pessoas recolhe INSS, alguns sim, outros não, tem previdência privada, plano de saúde, tudo preparado só para essa vida. E o plano da eternidade, aonde está? Aonde está o plano da eternidade? Não é sério isso? E nós somos,
Mosquitinho está matando. É verdade ou não é? Mosquitinho está matando. Somos frágeis. E tudo isso é nos preparando realmente para um alto nível de comunhão com Deus, um povo separado. Para a gente não terceirizar responsabilidade. Eu sempre que eu preciso de definições, eu nunca falo, Senhor, mas por quê? Senhor, não, o que o Senhor quer? É mais? Preciso colocar mais força? Preciso buscar mais? Sei que o erro não está no Senhor, o erro está em mim. Só me fala o que é, me mostra o que é que eu quero fazer. Sou rapidinho para fazer. Inclusive, eu costumo dizer, se quer um conselho, eu sou, tudo na minha vida é muito rápido. Todo problema, toda situação que se levanta é pabufe, é rápido. Porque eu não tenho dureza de coração. E o que eu tiver que me submeter, eu vou me submeter. Rápido, rápido. O que Deus quer que eu faça, não importa o que eu quero. O que Deus quer que eu faça. Estou pronto a sempre fazer o que Deus quer que eu faça. E é o conselho que eu dou a muitos. Muitos é muito duro de coração. Orgulhoso, não cede, isso eu faço, mas isso eu não faço. Nisso eu cedo, mas nisso eu não cedo. Quanto mais duro nós somos, mais nós prolongamos, né, os nossos problemas, as nossas dores e assim por diante. Passou? Mais uma vez, diga comigo, e não dei ao diabo uma oportunidade. É outra tradução de levá-lo ao pecado, guardando rancor, diga comigo, guardando rancor, alimentando a raiva, abrigando ressentimento ou cultivando a amargura. Ixi, tudo isso dá lugar? Dá. Tudo isso é dar lugar. Tudo isso são coisas que vão dar lugar. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, diga comigo a palavra, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E tem muita gente vencendo, inclusive pertinho de nós, passando pelas mesmas coisas, estão vencendo. Não é verdade? Estão passando pelas mesmas situações e estão vencendo. Agora, tendo recebido o Espírito Santo e sendo conduzido e dirigido por Ele, se você perdoar os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se você retém os pecados de alguém, eles serão retidos. Você sabe que os nossos pecados, Mateus 6,14 diz, se você perdoar aos homens as vossas falhas, os vossos erros, o Senhor, né, o vosso Deus, também perdoará o vosso. Se você não perdoa, o vosso também não está perdoado. Por isso que nós somos sempre muito tentados a cair nessa armadilha de não perdoar os erros das pessoas, as falhas das pessoas. Porque enquanto eu não consigo liberar perdão, o meu também não é liberado. É sério isso? Você vê que é armadilha? Você vê que o diabo conhece a palavra e trabalha em cima das brechas. Por que nós, quando nós aprendemos à luz da palavra, peraí, se eu não perdoo, eu não sou perdoado, peraí, está liberado já. Está liberado. Não vou reter pecado de ninguém, não vou reter o perdão de ninguém. Está liberado, já está decidido, está liberado. Até porque eu vivo errando todos os dias. Ou ninguém erra? Erra ou não? Sim ou não? Todos os dias, querido. Já pensou quantos pecados você já cometeu hoje? Quanta besteira você já falou hoje? E se Deus não for misericordioso e te perdoar, como será? Para pensar. Nós erramos demais, nós falhamos demais. Quantas besteiras, quantas situações, quantas atitudes, quanta carnalidade. E se não for a misericórdia de Deus que está sobre nós, nós estamos fritos. Então, se nós precisamos do perdão diário, nós também liberamos o perdão. Amém? Bispo, mas o fulano exagerou. Não, você perdoa, toma a decisão de perdoar, mas você não precisa conviver. Não precisa estar lá todo dia na casa dele, nem ele na sua. Não precisa disso.
Às vezes o maior medo que as pessoas têm de cometer o perdão, mas então eu vou fingir que eu sou. Não, você não vai fingir nada, querido. Você tomou uma decisão que você vai perdoar, está tudo bem e tal, só que isso não quer dizer, se eu for preciso estar na casa, eu vou estar, não tem problema algum. Agora, se não for preciso, eu não vou estar e não tem problema algum também. Entende? Isso não é um problema. Agora, não sou obrigado a conviver todos os dias com pessoas que você sabe que não é leal, que não é fiel. Eu já sei, então eu já mantenho a minha decisão. Mas está perdoado, que Deus abençoe. Não guardo nada e não vou guardar isso no meu coração. Aliás, vigia todo o tempo na tua mente até para nem pensar. Não é verdade? Nem pensar, nem pensa. Porque o fulano... Não quero nem pensar, deixa ele com Deus. Deixa ele, que Deus julgue ele, que Deus trate ele segundo as suas atitudes. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor, com seus olhos fechados. Nós temos poucos minutos para a gente orar. A primeira coisa que eu quero que realmente, de toda a mensagem, nós temos falado, o Espírito Santo tem falado conosco e trabalhado muito sobre isso, sobre a autorresponsabilidade conosco, e nos preparando realmente para sermos pessoas responsáveis. Pessoas responsáveis, com alto nível de responsabilidade, e não terceirizarmos jamais as nossas responsabilidades. Isso é inteligente, isso é ser espiritual, é ser responsável com a própria vida. Lembre-se que Deus não vai permitir que ninguém seja tentado acima do que possa suportar. Deus não vai permitir que venha nada além do que você possa suportar. Antes, Ele dará o escape. Então, sempre fale com você mesmo e diga, se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você pode suportar essa medida. Passe por ela e você vai por uma medida superior. Até porque, pessoal, olha para mim, por favor. Quanto mais você cresce, quanto mais abençoado você será, mais estruturado você tem que estar. Porque todas as medidas aumentam. Todas. Quanto mais você cresce, quanto mais você sobe, quanto mais abençoado você for, maior a sua responsabilidade, mais você atrai para a sua vida, de todas as formas. Mais o diabo vai lutar para te derrubar, mais inveja terá contra você, mais sedução, mais situações para te tirar do caminho, da direção vai ter. A gente costuma usar a frase o seguinte: vença os demônios dessa medida, senão você não vai conseguir vencer de uma medida superior. Porque tudo é mais. O erro das pessoas é achar que quanto mais abençoado, mais seguro ele está, mais estrutura. Não. Quanto mais pesa a responsabilidade. Mais pesa. Porque o problema não é você conquistar algo, é você realmente estabelecer. Conquistar, sempre alguém, algum momento da vida vai conquistar algumas coisas. Mas uma vida de conquista é outra história. Uma vida extraordinária é uma outra história. Uma medida de fé é muito fácil. Essa fé está sempre em ascensão, aumentando essa medida, é uma outra história completamente diferente. Completamente diferente. Você está na presença de Deus no momento difícil, é fácil. Talvez é fácil. Por quê? Porque aí você está aflito, desesperado, precisa da bênção. Mas quando a tua vida está um mar de rosas? Um mar de rosas. E aí exige de você a plena comunhão com Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas, ter sede e fome da presença de Deus na tua vida, porque o grande erro de Israel está lá
Neemias capítulo 9, que diz assim: e voltando a ter paz, de novo fazia o que tu reprovas. E voltando a ter paz, era só ter paz, Israel fazia o que Deus reprovava. Era como se Israel não pudesse ter paz. Se tivesse paz, eles relaxavam, já não tinham a mesma responsabilidade, já começavam a se desviar, era só ter paz, está lá. E voltando a ter paz, de novo fazia o que Deus reprova. Aí tu os entregava nas mãos dos inimigos, vez após vez. E sabe qual é o problema? Cada vez que ele entrega nas mãos dos inimigos, 7, 18, 40 anos, 70 anos perdidos. Amém? Então nós não temos isso, nós não podemos aceitar 1, 2 anos de paz, 3, 4, 5 de derrota. Mais um ano abençoado, aí eu relaxo, aí vai mais 3 anos de luta. Errado. Uma vida de ascensão, comunhão, disciplina, colocando Deus em primeiro lugar, o tempo todo dando graça, o tempo todo agradecendo, o tempo todo lembrando, se você senta na sua mesa e come uma comidinha caprichada, gostosinha, quentinha, fala: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, porque é muito fácil a gente se acostumar até com as coisas simples, né? Até com as coisas simples parece que não tem tanto assim a agradecer. Você ligar o teu chuveirinho e a aguinha cair quentinha no lombo, coisa gostosa, não é verdade? Parece assim, ser uma coisa tão simples, mas é maravilhosa. Mas a gente não pode se esquecer que tudo isso é graças à bênção de Deus sobre a nossa vida, o cuidado de Deus. Você ter a sua família, a oportunidade, tua esposa, teus filhos, sentado com você, lá dentro da sua casa, almoçando, jantando com você. Isso é uma bênção, a bênção de Deus sobre a tua vida. Você está aqui, está respirando, cheio de saúde. Talvez foi um dia cansativo hoje, mas está aqui na casa do Senhor, recebendo uma boa direção, uma boa palavra. Daqui a pouco vai para casa, vai deitar numa cama gostosa, né? Numa caminha, só não vai ligar o ar-condicionado porque não tem necessidade, mas eu sei que tem gente que liga do mesmo jeito e ainda cobre de edredom, né? Eu sei que cobre só por causa do conforto, para ficar aconchegado, e é motivo para agradecer. Então a gente se acostuma a não agradecer por mais nada, não agradecer pelas pequenas coisas, aquilo que nos mantém o tempo todo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E quem não é fiel e grato no pouco, nunca será no muito. Deus entende assim, quem não é nessa medida, não será numa outra medida. E no fundo, é isso que impede que a gente sempre esteja vivendo coisas maiores, coisas extraordinárias. Amém? Então, seja uma pessoa com alto nível de comunhão com Deus. Uma pessoa disciplinada. Nós estamos chamando vocês, 3 capítulos da Bíblia por dia você vai ler a Bíblia, e 4 no final de semana você vai ler a Bíblia inteira em um ano. É muito? Sim ou não? Não, não é nada. Não é nada. Não é nada. E peça ao Espírito Santo, me ilumine, me dê direcionamento, me dê revelações. Importante, porque vem revelações importantíssimas. A palavra se renova a cada dia ela é uma nova mensagem. Linda, extraordinária, poderosa, como disse, viva e eficaz. É isso que nos diferencia, faz de nós pessoas realmente de um alto nível, diferenciadas, com a vida estabilizada, com a vida sólida, olha o que eu estou dizendo para você, construa uma vida sólida, nada superficial, tudo muito sólido, nada superficial, tudo muito sólido, e a única maneira é você não sendo um ouvinte, é sendo um praticante, porque quem ouve e não pratica, a Bíblia diz que é um insensato que edificou a sua casa na areia, mas quem ouve e pratica é o prudente que edificou a sua casa na rocha. Vale a pena, amém? E tudo isso para o nosso bem. Às vezes a pessoa, você vê, às vezes a pessoa é igual o testemunho dessa, como é que a senhora chama? Dona Rosângela testemunhou segunda-feira, que ela se irritava com a minha voz. E olha que a minha voz não é tão estridente assim não, hein, Dona Rosângela? Mas não era, por causa da mensagem, né, Dona Rosângela? Mensagem vinha, mensagem forte, ela se irritava com a minha voz. Incomodava. Tem gente que quando a gente mexe no ponto, incomoda. Só que, posteriormente, foi entrando.
Foi entrando. E as mensagens, aquilo que ela ouve, hoje faz com que ela esteja vivendo uma vida totalmente diferente, uma vida abençoada, né, dona Rosângela? Uma vida totalmente abençoada. Hoje Então, às vezes quando vem a mensagem, vem confronta com os nossos péssimos hábitos, com a nossa indisciplina, que confronta com aquilo que nós temos vivido, praticado, aquilo choca, aquilo irrita, deixa nervoso. Mas quando entra, aquilo traz paz, traz bênção, traz estrutura. E quanto mais você vai colhendo o resultado, você vai falando, poxa, mas como vale a pena, né? Como vale a pena, é maravilhoso, amém? Feche seus olhos, fale com Deus, fale com o Espírito Santo, e diga, Espírito Santo, me ajuda a vencer essa medida, me ajuda nos meus desafios, as minhas tentações, as tentações que têm chegado a mim, os desafios que eu tenho sido submetido. Se Deus não permite que a gente seja tentado além do que possa suportar, mas o Senhor antes dará o escape. Então, o que tem chegado é porque eu posso vencer, eu posso suportar, e eu quero vencer, eu quero ser aprovado, porque eu quero ir para uma medida maior, eu quero ir para medidas superiores, eu quero ser uma pessoa eu quero ser autorresponsável, eu quero ser uma pessoa responsável, não terceirizar as responsabilidades, eu quero que Deus confie coisas maiores, eu quero construir uma vida sólida, sabe o que é uma vida sólida? Família sólida, espiritual sólido, a vida, todas as áreas da sua vida é sólida, não está na areia, está na rocha. Então diga, me ajuda a construir uma vida sólida, eu quero construir uma casa na rocha, eu quero construir uma vida abençoada, eu quero ser um praticante da palavra e não simplesmente um ouvinte, eu quero vivê-la, até porque eu sei que os benefícios de viver, de colocar em prática são imensuráveis, eu quero isso para a minha vida. Ajuda, Espírito Santo. O Senhor falou conosco, o Senhor tem nos dado direcionamentos importantes, o Senhor tem falado da autorresponsabilidade, para que realmente sejamos homens e mulheres autorresponsáveis, não terceirizar responsabilidades. O Senhor colocou diante de nós a escolha da bênção ou da maldição. Nós escolhemos. O Senhor disse, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E nós estamos decididos, Senhor, de maneira alguma, ser um povo ignorante espiritual. Não. Nós temos nos comprometido a nos aprofundar ainda mais, de revelações importantes ao teu povo, de sabedoria, de visão, direção, revelação, discernimento, sabedoria para conduzir as suas vidas, construir, Senhor, uma vida sólida, que sejamos excelentes em tudo e em todas as áreas, homens e mulheres extraordinários, homens e mulheres extraordinários em tudo em que fazemos, Senhor. Abençoe a cada homem, a cada mulher, ajude-nos a crescer no Senhor, ajude-nos a crescer na comunhão, ajude-nos a crescer na intimidade. Chega de viver enganados e iludidos, chega de uma vida inconstante, chega de oscilação, chega, Senhor. E nós sabemos que a partir do momento que estamos em ascensão, espiritualmente falando, a nossa vida vai estar, todas as áreas de nossas vidas, vai estar em ascensão. Espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Então que possamos realmente alcançar, conquistar um espírito estável, uma fé consistente, uma fé continuista,
que não venhamos fazer parte daquele grupo que a Tua palavra diz que é inconstante em tudo que faz. Não, Senhor, mas dê a nós um espírito estável, consistente e continuista. Diga isso a Deus: Senhor, eu quero um espírito estável, consistente e continuista. Eu quero um espírito estável. Sabe o que é um espírito estável? Que não há oscilação. Um espírito estável. Não tem oscilação para lá e para cá, está sempre em estabilidade. É possível, e a Bíblia fala sobre isso, você ter um espírito estável, ser consistente e ser continuista em tudo que você faz.